Olá, eu sou o professor Diego Ronconi e hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente dos contratos. Os contratos a gente sabe que são declarações bilaterais às vontades, né? São acordos que vão se unir para uma finalidade, né? Então é uma convergência de vontades para um objetivo comum, né? Já os atos unilaterais, que é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, eles não consistem nessa declaração bilateral de vontade, né? Os atos unilaterais, na verdade, se tratam de declarações que são realizadas de uma só parte. Essa declaração unilateral de vontade, ela é uma das fontes das obrigações que resultam da vontade de uma só pessoa e ela se forma a partir do instante em que o agente, então, ele se manifesta com a intenção de se obrigar, independentemente da existência ou não de uma relação de crédito existente entre as partes. E ela pode surgir, sim, posteriormente, né? A pessoa ela se obriga não através de um contrato, ela se obriga através de um ato unilateral, de uma declaração que ela assume, então, independentemente da certeza de quem é o credor dessa obrigação. O Código Civil ele divide em quatro categorias esses atos unilaterais às vontades. A promessa de recompensa, a primeira. A segunda, a gestão de negócios. O pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre as duas primeiras, ou seja, sobre a promessa de recompensa e a gestão de negócios. E no vídeo posterior, nós vamos tratar sobre as duas seguintes, que são o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. Pois bem, a promessa de recompensa ela está prevista no Código Civil entre os artigos 854 e 860. Né? E o artigo 854 do Código Civil, ele diz que aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o devido. Né? Então, essa é a determinação que o Código Civil faz sobre, inicia sobre a questão, portanto, da promessa de recompensa. Né? Como eu falei, essa promessa ela se caracteriza por declaração realizada por anúncios públicos, uma divulgação, portanto, pública, tornando geral, portanto, né? Em que uma pessoa ela se compromete publicamente a recompensar ou a gratificar quem quer que preencha essa condição ou pratique um determinado ato, como o caso de alguém que promete uma quantia para aquele que devolver a sua carteira ou encontrar documentos, né? Não é incomum a gente verificar promessas de recompensa, por exemplo, no caso de perda de animais de estimação, né? Então, paga-se, procura-se o cachorrinho Max, né? Recompensa R$ 1.000 para quem encontrar. Então, essa é uma promessa de recompensa. Eu faço sem dizer quem é o credor dela, mas aquele que cumprir aquela promessa passa a ser o credor e pode exigir, portanto, aquilo que eu me comprometi nessa declaração unilateral da vontade. Né? Vejam, não se faz necessário, portanto, nessa declaração unilateral, que ambas as partes elas aceitem, né, que deem de início essa sua vontade para caracterizar essa promessa de recompensa, né? Que se trata, como eu falei, de um ato unilateral. Né? Essa declaração de vontade e a obrigação de realizar alguma coisa atinge só uma das partes, que é aquele o promitente, aquele que promete, que faz, portanto, a promessa e recompensa, né? E ele passa a ter a obrigação quanto àquele que passa a ser o credor, portanto, disso. Para que essa promessa de recompensa seja obrigatória, vai haver a necessidade de alguns requisitos, dentre eles, portanto, haver um anúncio público, né, com a notória publicidade, portanto, desse anúncio, dessa promessa que for realizada, a especificação de uma condição a ser preenchida ou a realização de um serviço e a indicação da recompensa ou gratificação, a fim de que se saiba o que efetivamente está sendo prometido. Existe a possibilidade de revogação dessa promessa de recompensa, mas ela deve ser realizada antes do preenchimento da condição que foi colocada na promessa, e aí ela deve ter, no caso,
essa revogação a mesma publicidade que foi utilizada para a publicidade da promessa. Então, se foi prometido em redes sociais, por exemplo, que uma promessa de recompensa pelo mesmo instrumento utilizado, ou seja, pelas mesmas redes sociais, também ela deve ser retirada, não é? Caso não aconteça esse cumprimento, né, caso alguém cumpra a promessa e recompensa, encontre, faça aquela condição, mas caso não haja o cumprimento dessa promessa de recompensa, o promitente, então, ele vai responder conforme essa natureza da promessa realizada, ou por uma ação de cobrança, ou por perdas e danos, ou obrigação de fazer ou de não fazer. Bem, a seguinte categoria, né, que é utilizada como ato unilateral da vontade pelo Código Civil, é a gestão de negócios. A gestão de negócios ela está regida no Código Civil a partir do artigo 861. E lá diz assim, que aquele que sem a autorização do interessado intervém na gestão do negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar. Bem, no que consiste então essa gestão de negócios, né? Veja que parece que não é aquela gestão do curso de administração, né? Ela não é gerir alguma coisa de uma forma permanente, não, ela é uma situação acidental, anômala, né? Consiste, na verdade, numa ação, a maioria das vezes, uma forma, vamos dizer assim, até altruísta, né? Na qual aquele que é o gestor, que se entende como gestor, para que evite-se, aqui no caso, um prejuízo, né? Ele usa do bom senso e de uma vontade presumida de tomar uma decisão. Ou seja, ainda que ele não seja autorizado pelo dono do bem, ele imagina que haveria, nesse caso, o consentimento desse dono e por isso ele faz aquele ato, né? Na verdade, é a administração de negócios de uma forma despretensiosa, feita sem uma procuração, né? Porque se tiver uma autorização aí já não é gestão de negócios, mas aí é um mandato. E o mandato ele se caracteriza pela procuração, que pode ser expressa ou tácita, né? Bom, os atos aqui no caso de gestão, eles se limitam a atos de natureza patrimonial. E assim, dessa forma, então não pode ter o reconhecimento de uma filiação, de um divórcio, nem mesmo de atos que necessitem de poderes que sejam considerados especiais para que possam ser realizados. Por exemplo, uma doação, né, de um bem imóvel, por exemplo, né, há necessidade aqui no caso de uma escritura pública para que seja realizada, de poderes especiais, né, conforme o artigo 661, parágrafo 1º, para que sejam realizados por conta aqui no caso de alienação de bens, poderes específicos, portanto, para isso. Então, no caso, a gestão de negócios não pode envolver essas naturezas, esses atos que necessitem de poderes especiais para isso, né? Então, veja, por exemplo, né, quando alguém presencia algum estrago capaz de destruir uma casa vizinha, por exemplo, ele vai ajustar, o vizinho vai ajustar, no caso, em nome do proprietário ausente, mas sem a autorização desse proprietário, a contratação, por exemplo, de material e mão de obra. Imaginem, por exemplo, uma situação em que, com um ciclone, de repente, eu tenho um vizinho, eu moro numa cidade litorânea, meu vizinho mora em Curitiba. E aí, meu vizinho só vem para essa casa dele de praia nos meses de dezembro e janeiro. Eu sei, como vizinho dele, que ele mora em Curitiba, mas não tenho contato nenhum dele, né? De repente, dá um ciclone, o ciclone derruba o muro da casa dele. Eu vou tomar como uma precaução o seguinte, eu penso assim, poxa, a casa desse meu vizinho vai ficar totalmente desprotegida, daqui a pouco as pessoas vão invadir o imóvel, né? E aí, então, o que eu faço? Qual a vontade presumível do meu vizinho? Seria, no caso, consertar aquele muro. Eu, como gestor, eu vou tomar uma precaução de bater uma foto do muro como ficou, né? Eu, como gestor, eu vou buscar aqui orçamentos de material, de mão de obra para fazer aquele trabalho, portanto, a edificação daquele muro, e aí então vou contratar, e aí então vou fechar aquele contrato, e aí o muro então vai ser entregue. Meu vizinho só vai ver agora em dezembro, né, ou quando ele voltar aqui para frequentar novamente a casa de praia dele, né? Então, nesse caso, veja que ele não me deu autorização para isso. Mas o ato que eu fiz aqui, no caso, foi um ato útil para ele, né? Uma outra situação também que seria cabível aqui, que a doutrina fala sobre a questão da gestão de negócios, é quando, por exemplo, alguém socorre uma pessoa desconhecida que é vítima de um acidente.
né? E aí, então, essa pessoa conduz a vítima até o hospital. E aí ela toma todas as providências, então, para que essa vítima seja devidamente atendida, né? Inclusive realizando certos depósitos ou importâncias que o hospital vai exigir, por exemplo, para a internação dessa pessoa. Então, nesse caso, nós temos também um exemplo aqui de uma gestão de negócios, né? Vejam, a gestão de negócios ela se enquadra nos atos unilaterais porque não há um acordo de vontades entre as partes para caracterizar o contrato, né? O gestor ele age sem a prévia combinação com o dono do negócio. Então, quais são esses requisitos, portanto, né? Nós temos como requisitos aqui, o negócio ele tem que ser alheio, eu não posso fazer uma gestão de uma coisa minha, portanto, né? Vai ter que ter como requisito também a ausência de autorização, caracterizando uma espontaneidade, portanto, do gestor. Vai ter que ter uma atuação também conforme a vontade presumida do dono, né? Vai ter que ser esse ato vai ter que ter, portanto, uma conotação de natureza patrimonial, não pode ser, como já vimos aqui, fora dessa questão patrimonial, e o ato vai ter que ser um ato necessário e útil, portanto, operações de risco não se configuram como operações de gestão de negócios também, né? Vejo que tanto o gestor quanto o dono do negócio, eles têm obrigações recíprocas aqui também entre si, né? E também com terceiros aqui no caso. Por exemplo, o gestor. O gestor, ninguém é obrigado aqui no caso a iniciar uma gestão, né? Mas a partir do momento que você então passa a ser um gestor, você deve agir com o máximo de diligência, para que não tenha prejuízos aqui no caso para o dono do negócio, né? Então, por esse motivo que eu falei que eu como gestor, eu provavelmente iria fazer 3 orçamentos antes de fechar o negócio, fecharia com o mais barato para que não ocasionasse prejuízo, portanto, para o meu vizinho, né? Agora, o dono, no caso do negócio, aqui o meu vizinho, portanto, ele tem a obrigação aqui no caso de indenizar as despesas necessárias e os prejuízos que, no caso, eu como gestor venha a ter, portanto, nessa administração da coisa dele, né? Caso ele queira se aproveitar, então, dessa gestão. Na gestão que seja útil, aqui no caso é ele tem que cumprir as obrigações que sejam contraídas eventualmente, que eu tenha contraído por ele, né? Além de indenizar também os prejuízos e as despesas necessárias e úteis, e na gestão necessária, né, para acudir os interesses, os prejuízos aqui no caso iminentes nesse caso, os efeitos eles são os mesmos nesse caso da gestão útil, tá? Bem, pessoal, então aqui nós ficamos inicialmente com essas duas modalidades, né, com a promessa, recompensa e gestão de negócios. E agora, na sequência, no próximo vídeo, eu vou continuar com vocês falando sobre os outros dois, que são pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Então, até daqui a pouquinho, pessoal.